Você já sentiu que estava sendo observado por algo que simplesmente não deveria estar ali? Uma figura alta, esguia, sem rosto, escondida na divisa da floresta. Muitos conhecem a lenda do Slenderman. A imagem dele assombra a internet há mais de uma década. Mas e se eu te dissesse que a origem dele não tem nada de sobrenatural? E que, ainda assim, ele se tornou perigosamente real? No vídeo de estreia do O Que Não Te Contaram, vamos desvendar como um meme de um fórum se tornou um dos maiores monstros do nosso tempo e como ele escapou da internet para o mundo real. Nossa história não começa em um bosque escuro ou em um livro empoeirado, largado na estante, mas em um lugar muito mais comum, um fórum de internet. Em 10 de junho de 2009, no site Something Awful, um concurso de manipulação de fotos foi lançado. O desafio era simples: criar imagens paranormais convincentes. Foi então que um usuário chamado Eric Knudsen, sob o pseudônimo Victor Sergey, postou 2 fotos em preto e branco. Elas mostravam grupos de crianças brincando e, ao fundo, quase imperceptível, espreitando, estava aquela figura, esguia, alta, de terno e sem rosto. Para dar mais vida à sua criação, Knudsen adicionou pequenos textos, como se fossem legendas de arquivos antigos. Uma delas dizia: "Não queríamos ir, não queríamos matá-los, mas seu silêncio persistente e seus braços estendidos nos horrorizavam e nos confortavam ao mesmo tempo." E aqui está o detalhe crucial que não te contaram. Knudsen não criou a lenda inteira, ele apenas plantou a semente. Fascinados, outros usuários de fórum começaram a criar suas próprias fotos, suas próprias histórias, adicionando camadas e detalhes ao mito. O Slenderman se tornou a primeira lenda urbana colaborativa da internet. Ele pertencia a todos, e todos o pertenciam. A semente plantada por Sergey germinou de forma explosiva. A lenda escapou do fórum e ganhou uma vida assustadora através de projetos como a websérie Marble Hornets. Foi uma série que definiu a estética do monstro: vídeos caseiros, com estática, falhas de áudio e a ideia de que ele te perseguia implacavelmente. Logo depois, o terror se tornou iterativo. O jogo Slenderman: The Eight Pages foi um fenômeno global. Milhões de pessoas sentiram na pele o pânico de serem caçadas pela criatura em uma floresta escura enquanto caçavam notas perdidas pelo bosque. A comunidade global, então, definiu seus poderes. Ele pode se teletransportar, seus braços podem se esticar como tentáculos, e ele tem uma preferência macabra por crianças. O monstro estava completo, mas era apenas uma história, um mito. Certo? O que acontece quando uma admiração por uma história se torna uma obsessão perigosa? Em 2014, na cidade de Waukesha, em Wisconsin, essa linha foi cruzada de forma trágica. 2 meninas de apenas 12 anos levaram uma colega para um bosque e a atacaram brutalmente. O motivo, segundo elas, era um tributo. Elas queriam provar que o Slenderman era real e se tornarem suas servas ou uma espécie de procuradoras. A vítima sobreviveu por um milagre, mas o mundo ficou chocado. Como uma ficção de internet pôde inspirar tamanha violência? E isso nos leva a uma questão assustadora que raramente te contam. Existe um conceito no misticismo tibetano chamado Tulpa, uma entidade que supostamente ganha consciência e até forma física através da crença e da energia mental de muitas pessoas.
Será que o Slenderman, alimentado pelo medo e pela atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo, deixou de ser apenas uma ideia e se tornou algo a mais? O Slenderman, no fim das contas, não é uma lenda milenar. Ele é um monstro moderno, nascido não da tradição oral, mas de cliques e compartilhamentos. Ele é a prova do poder de uma ideia, um testemunho assustador de como nossas criações coletivas podem, por vezes, escapar completamente do nosso controle. Agora eu pergunto a você, foi apenas um caso de influência psicológica ou você acredita que a crença de milhões de pessoas pode, de fato, dar vida a algo? Deixe sua teoria aqui nos comentários e não se esqueça de dizer qual o próximo mistério você quer ver desvendado aqui no O Que Não Te Contaram. Até a próxima e cuidado com as sombras que te cercam.